Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o projeto de segurança contra incêndio e pânico. Muitas pessoas têm dúvidas relacionadas a esse tipo de projeto e, para tanto, nós convidamos o Coronel Pires, que tem vasta experiência na área, para abordar um pouco sobre esse assunto para a gente. A gente quer agradecer ao Coronel por estar aqui, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para falar um pouquinho sobre esse projeto que é muito importante, né? Na realidade, eu sou o Coronel Pires, do Corpo de Bombeiros, já estou na reserva remunerada, eu trabalho nessa área de segurança contra incêndio há bastante tempo, tenho uma experiência de 30 anos, e eu fui convidado, não estou aqui representando o Corpo de Bombeiros, nem tão pouco autorizado para falar sobre o Corpo de Bombeiros, estou falando sobre a segurança contra incêndio e pânico, que eu acho que é um dever da população, ter ciência e cumprir com as normas que são normalmente vigorando no momento no Código de Segurança. É uma dúvida muito recorrente que chega para a gente no dia a dia, Coronel. O que é o projeto de incêndio e pânico e para que serve esse tipo de projeto? Então, o projeto ele serve exatamente para que seja estabelecido nele todas as medidas de segurança contra incêndio para aquele determinado estabelecimento ou edificação. Então, esse projeto, nele são embutidas essas exigências determinadas por lei, de acordo com a sua metragem, número de pavimentos. Então, existe projeto bem mais específico, que são esses que demandam edificações acima de 900 metros quadrados, bem como mais de 3 pavimentos. E tem os projetos que são menores, não é que seja menos importante, mas na realidade eles são projetos mais simples, que só a base de extintor e sinalização de emergência é o suficiente para ter a segurança contra incêndio e pânico para aquele estabelecimento. Então, um projeto, de maneira geral, um projeto comum, só que é em cima do projeto de arquitetura que se elabora o projeto de incêndio. Sempre não se faz um projeto de incêndio se não tiver um projeto de arquitetura ou um levantamento arquitetônico. Na verdade, quando o senhor fala de projetos mais simples, são projetos de que tipo? Menos complexos, que eu entendo assim. São aqueles projetos que têm uma área inferior a 900 metros quadrados, que tenham menos de 3 pavimentos. Daí não é necessário a colocação no projeto, e nem a instalação, evidentemente, do sistema de combate a incêndio, que é o sistema com mangueiras, com porta-fogo, os hidrantes. São projetos mais simples, que só através dos extintores e da sinalização de emergência e iluminação é o suficiente para dar segurança para aquele estabelecimento. Então, Coronel, todos os estabelecimentos têm a obrigatoriedade de fazer esse tipo de projeto? Perante essa legislação atual, que é o Código de Segurança contra Incêndio, todos precisam possuir esse projeto elaborado por profissionais credenciados para que seja submetido à aprovação do Corpo de Bombeiros. Mesmo que não seja com aquela complexidade dos grandes projetos com número de área muito elevado, acima de 900 metros quadrados, ou edificações mistas ou comerciais acima de 3 pavimentos. São todos precisos. Os abaixo de 900 metros quadrados são projetos mais simples, são colocados nessa elaboração simplesmente só os equipamentos que nós chamamos de dispositivos móveis, que são os extintores. Os fixos são os spring, para-raio, detetor de fumaça. Então, de uma maneira geral, todos precisam possuir esse projeto de segurança, porque só através do projeto de segurança que você vai obter o laudo do Corpo de Bombeiros. Você tem que ter o projeto aprovado do bombeiro emite o laudo de exigência, onde determina as medidas de segurança que aquele estabelecimento precisa ter. Independente da complexidade da obra, do projeto. Exato. Independente. Prédios comerciais, mistos, industriais, locais de reunião de público, escolar, todos os estabelecimentos eles precisam possuir esse projeto de segurança para ser submetido à análise do Corpo de Bombeiros, que então vai determinar quais são as medidas de segurança para aquele estabelecimento. Que seja o menor que seja, mas precisa ter esse projeto aprovado, determinando quais são as medidas necessárias para a segurança daquele estabelecimento e do público que ali frequenta. Quando acontece incêndio nesses locais que têm obrigatoriedade de ter projeto, laudo do Corpo de Bombeiros, e esses locais não têm, vem logo a seguinte pergunta, Coronel. De quem é a responsabilidade no caso desse? Pela norma legal, é sempre do proprietário, do inquilino ou de seu representante legal. No caso de igrejas, é o presidente, no caso de clube, é o presidente, e assim por diante, salão de festa. Então, são essas pessoas que são realmente responsáveis pelo cumprimento daquelas exigências, sobre a fiscalização do Corpo de Bombeiros. Agora, não é o Corpo de Bombeiros que é responsável, sim a pessoa que é o gestor daquele local. A gente trabalha muito com igrejas, projetos para igrejas. Então, o presidente da igreja seria o responsável por esse estabelecimento. Sim. Perante o bombeiro. Exatamente. O proprietário, no caso da igreja não é proprietário, é presidente. No caso dos clubes, presidente. No caso de outras coisas. Agora, de uma maneira geral, sempre está previsto na norma. Não lembro bem o artigo do decreto, esse decreto 897, de 21 de setembro de 76, ele é público, ele está aí
É um decreto estadual, pode consultar, mas na realidade serão sempre responsáveis os gestores de igreja, de clube, de estabelecimentos comerciais, de maneira geral industriais. Então é sempre responsável, repito, sobre a fiscalização, né, do Corpo de Bombeiro aqui no caso do Estado do Rio de Janeiro. E aí quando a gente fala em decreto, em datas, a gente é muitas vezes questionado pelo seguinte: mas a obra é uma obra antiga, não precisava. Então significa que a partir de 1976 tem obrigatoriedade esses estabelecimentos de reunião de público, de igreja, salão de festa, enfim. Na realidade são todos, independente de 76. Já existia uma lei antes de 76, que era 247, para deixar determinava, mas a atual é o decreto, né, 897, que é 21 de setembro de 76. É bom frisar porque quem quiser pesquisar, é só entrar na internet e pesquisa o decreto, né? Determina. Então, todos, sem exceção. Na realidade, existe a exceção do próprio código, é que aquelas edificações que você não pode afetar a sua estrutura, aí sim tem que se adequar à realidade. Você pode, um prédio antigo, um prédio anterior a 21 de setembro de 76, você colocar anticâmara, que você vai, com certeza, afetar a estrutura, a fachada, que muitas vezes você não pode nem mexer na fachada. Então, a lei no decreto seguinte diz que você, no número do decreto, do artigo seguinte, diz que você, por ser uma edificação anterior à vigência desse decreto, você tem a obrigação de se adequar ao Código atual. Então nenhum estabelecimento poderá ficar fora da exigência por ter sido construído ou ter sido, digamos assim, licenciado para obra antes da vigência dele. Então, como foi antes da vigência, você tem que se adequar que for da vigência para frente. Então, Coronel, falamos um pouco sobre o que é o projeto de segurança contra incêndio e pânico, quem precisa desse projeto. E agora eu gostaria que o senhor abordasse um pouco para a gente o que é necessário para a emissão do certificado de aprovação. O mesmo norma legal diz o seguinte: nenhum estabelecimento poderá funcionar sem possuir o certificado do Corpo de Bombeiro. Nenhum pode, pela lei, né, estar funcionando sem ter o aval, né, de segurança do Corpo de Bombeiro. E para ele ter esse aval, ele precisa, primeiro, fazer tudo aquilo que nós falamos, elaborar o projeto, submeter a análise e a aprovação do Corpo de Bombeiros. Aí ele vai obter o quê? Um laudo de exigência. Após esse laudo é uma minuta, né, é uma transcrição do projeto, onde determina todas as medidas de segurança sejam cumpridas num período determinado, né? E após cumprir essas exigências, o estabelecimento solicita a vistoria do Corpo de Bombeiros, onde será emitida, então, se cumprir as exigências, o certificado de aprovação. Para ele ter o certificado de aprovação, antes lá, ele precisa ter esse projeto, obter um laudo e depois cumprir com as exigências, um mais, outros menos, de acordo com o grau de risco, se é pequeno, se é médio, se é grande, a corporação bombeira que determina, de acordo com o projeto que foi apresentado, as medidas de segurança. Então, você cumpriu essas medidas de segurança, você retorna à unidade de bombeiro militar mais próxima da sua jurisdição ali, para solicitar a aprovação. Feito isso, você tem o certificado de aprovação, que te credencia, né, aquele funcionamento para o qual você... Então, Coronel, mediante a isso, qual é a validade do certificado de aprovação? Depois que ele, feita a vistoria, com o deu aval, emitiu o certificado de aprovação, ele deverá retornar no prazo de 5 anos para refazer novamente aquele mesmo processo. Se nesse período de 5 anos sofreu qualquer uma mudança de característica de atividade comercial, atividade fim foi mudada, razão social foi alterada, mudou o endereço, então ele tem que, independente dos 5 anos, retornar para fazer essas mudanças. Se ele não mudou, não teve nenhuma característica de estrutura, não teve aumento de área, o layout não foi alterado no seu estabelecimento, você continua com a validade de 5 anos. Outra dúvida muito recorrente, Coronel, são esses estabelecimentos que precisam cumprir esse código e quando eles não cumprem, quais são as penalidades? Na realidade, é previsto também nessa norma legal alguns processos, né, de notificações, multas, chegando no ponto de até interdições. Não é uma política, né, da corporação sair interditando, nem tão pouco multando, mas notificações geralmente ocorrem numa escala bem maior. Na realidade, se você descumprir uma norma, primeiro se você tem um grande risco, um perigo iminente. Então aí não tem perigo iminente, você tem que interditar. Na prática, a corporação hoje notifica, dá um prazo, determina um prazo para você cumprir com aquelas normas, um projeto, apresentar laudo de exigência. Quando você não cumpre no período que foi estipulado, ela prorroga pelo período X, depois multa, não cumpriu, chegando no ponto até da interdição. Mas isso é um processo tão lento, mas também, né? Na realidade, você, quando descumpre um decreto de segurança, você está transferindo a responsabilidade para muitas pessoas, né, em termos de segurança. Frequentadores ali, de maneira
maneira geral, tal. Então a corporação não tem tido muito problema nessa parte, mas já houve interdições, multa tem uma certa frequência. Então, essas são as penalidades previstas no decreto 897. Outro ponto importante que a gente tem que falar é que as construções antigas elas precisam se adequar e também ao Código de Obras do município, que elas precisam estar também legalizadas junto ao município. Encaminha Corpo de Bombeiros em paralelo com a Prefeitura. Nós estamos falando em relação ao Estado do Rio de Janeiro, que é o que acontece aqui. Na prática, realmente, as edificações anterior à vigência desse decreto, elas obrigatoriamente precisam se adequar à norma legal, hoje, vigente. Tanto no Corpo Bombeiro quanto na Prefeitura, claro, né? Agora, as novas, todas as iniciativas de construções, da mais simples possível em termos de comerciais, em termos de residenciais ou misto acima de 3 pavimentos, elas precisam ter o projeto aprovado no Corpo Bombeiro e legalizar na Prefeitura, né? Por 2 projetos, que é o do Bombeiro, que vem com o laudo de exigência, e a Prefeitura, após essa construção, ela precisa emitir o habites. E só pode emitir o habites se tiver o aval, ou seja, se possui cerca da aprovação do Corpo de Bombeiros. Isso vale para as anteriores à vigência como para as posteriores. Então, pessoal, tivemos um papo bem bacana, né, com o Coronel Pires, na qual ele tirou muitas dúvidas, né, principalmente dos nossos seguidores. A gente gostaria de agradecer desde já a presença do senhor. Fico muito grato com o convite, com todo prazer, porque eu milito com isso já com mais de 30 anos, né, na corporação, então eu tenho uma vasta experiência e gosto dessa área de segurança, é uma área muito sensível, um campo muito sensível que a gente precisa ter muito cuidado nessa área, porque cuida da segurança das pessoas, né, patrimônio, vidas e patrimônio. Eu me sinto muito honrado em saber que os senhores estão pensando em multiplicar, né, a segurança. Nessa área que eu milito, né, fico muito feliz com isso. Eu tenho certeza que a corporação também fica feliz em saber que a comunidade, né, também os senhores que são corpo técnico, estão pensando, né, em incrementar esse trabalho, esse ramo. Fico feliz mesmo. Mais uma vez eu me coloco à disposição. Pessoal, a gente vai deixar o link do decreto 987, de 21 de setembro de 76, que se trata do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio de Janeiro. A gente está falando do Estado do Rio de Janeiro, mas cada estado tem o seu código, vocês podem verificar na internet, é de fácil acesso, e a gente vai deixar para vocês terem mais informações, né? O que a gente abordou aqui é uma prévia, então a gente vai deixar na descrição para vocês clicarem e acompanharem mais informações sobre esse Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo de hoje? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo!